São Lucas 16, verso 19 ao 31. Pero antes, eu queria estar transmitindo uma reflexão. E tendo por tema Después es mejor, não o tema da prédica, pero o tema dessa reflexão. Después es mejor. Um médico se acercou a uma senhora já de idade e perguntou, sem reflexionar muito, como estavam seus padres. E ela respondeu que falou que a hora está melhor, mas um tono assim sarcástico, não, agora está melhor porque morreu, está melhor, parou de sofrer. E a raiz disso tudo, será que depois é melhor, mano? Estamos seguros disso, que depois da morte é melhor? Porque Jesus, vindo do céu, e quando estive aqui, revelou algumas coisas. E revelou que, se não tivera com Ele, estaríamos em um lugar de tormento. Me siga, irmãos, ou não? Então, se é aqui que estaremos vendo, agora é o tema da prédica, como se vê mais allá da fronteira da morte. Capítulo de Lucas 16, verso 19, do 19 ao 31, que vai estar falando aí de passagem del rico e Lázaro. Aunque às vezes na Bíblia está escrito parábola, pero não é uma parábola porque tem um nome próprio. E as parábolas não têm nome próprio. Então, se foi algo que ocorreu, e Jesus descortinou esta parte del mais allá de la muerte para que podemos estar sabendo o que tem adiante. Capítulo 16 de Lucas, verso 19, está dizendo assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de lino fino, e hacia cada dia banquete com esplendidez. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que estava echado à porta de aquele, lleno de chagas, e ansiava saciar-se das migajas que caía de la mesa del rico. E aún os perros venia e lamia las chagas. Aconteceu que morreu el mendigo e foi levado por os ángeles ao seno de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E nele Ardes alçou seus olhos, estando em tormentos, e viu de lejos a Abraão e a Lázaro em seu seno. Então se ele, dando vozes, dijo: Padre Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que morre la punta de seu dedo em água e refresque minha língua, porque estou atormentado em chamas. Pero Abraão lhe dijo: Hijo, acuérdate que recebeste tus bienes em tu vida, e Lázaro também males. Pero agora este és consolado aqui, e tu atormentado. Ademais de tudo isto, uma grande cima está posta entre nós outros e vosotros, de maneira que os que quiserem passar de aqui a vosotros não podem, nem de allá passar acá. Então se lhe dijo: Te ruego, pois, Padre, que lhe envies a la casa de mi padre, porque tenho 5 irmãos, para que lhes testifique, a fim de que não venga eles também a este lugar de tormento. E Abraão lhe dijo: A Moisés e a los profetas tiene, oígalos. E ele então se dijo: Não, Padre Abraão, pero se alguno fuerem a eles de entre los muertos, se arrependerão. Mas Abraão lhe dijo: Se não oude a Moisés e a los profetas, tampouco se persuadirão, aunque alguno se levantarem de los muertos. Oremos a Deus. Padre Santo, Padre bendito, aqui está tu palavra, Senhor. Senhor, honre meus lábios, Espírito Santo, dá-nos capacitação, Senhor, para entender, compreender, poner por obra, Senhor, o que tu queres, Senhor, para a nossa vida. Senhor, nesta hora, Senhor, te pido, Senhor, revela-nos tu glória, revela-nos tu verdade. Espírito Santo, dá-nos a capacitação para obedecer a palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Como ver
mais allá desta fronteira de la muerte. É uma coisa complicada, porque a nosso olho humano não vemos. E estamos aí nessa situação, numa circunstância que quantas pessoas já passaram desta fronteira, pessoas que conhecemos e através dessa pandemia aí se adelantaram, alguns cambiaram de direção, estão com nosso Padre Celestial, outros não têm a mesma suerte, a mesma felicidade. Pero devemos entender o seguinte: para entender o mais allá, devemos receber o revelado por Deus. E nada mais que Cristo Jesus, que ha venido de Deus, ha venido dali, de outro mundo, do mundo espiritual. E nessas ensinanças de Lucas que estamos aí explotando, ministrando no dia jueves, vimos que nos versículos, capítulos que antecedem o capítulo 16, Jesus está falando ali para os fariseus e a parte do dinheiro, porque os fariseus, na época ali de Jesus, os judeus, tinham a crença que a pessoa que tinha dinheiro era bendecida por Deus e tinha a salvação garantizada. Então, se depois disso tudo, Jesus agora planteia a abrir os olhos do entendimento de eles a raiz desse passagem. E vai falando aqui do seguinte: tinha dois homens. Jesus habla de la vida antes de la muerte e de la vida depois de la muerte. E é interessante que Lázaro viveu toda a sua vida na pobreza, pero a pobreza não garantiza a salvação e tampouco a riqueza. Não é porque o homem era rico que foi echado no Hades, no inferno, no tormento. É porque ele não queria se involucrar com as coisas de Deus. Mira que ele tinha de Lázaro a seu lado, cerca dele, e ele sendo rico, comia bem, se vestia bem e não dava nada para Lázaro. Recorda-te que há pouco mencionamos o versículo que mais bem-aventurado és dar que receber. Se Deus te está te dando a riqueza terrenal, é para que tu puedas estar aí ministrando a outras pessoas, os necessitados. Me siga, irmãos, estão me entendendo? E é interessante que o significado do nome Lázaro é: Deus é minha ajuda. Passou toda a vida necessitando, pero aí ele foi consolado. Lázaro é um credente, um símbolo de um credente temeroso de Deus, que aún passando por necessidade, não se apartou de sua fé em Deus. Quantas e quantas pessoas, por qualquer coisa, por qualquer cosita, a minha unha, eu não vou mais servir a Deus. Coisa tonta. Porque Deus não abriu a porta do emprego, eu não vou mais servir a Ele. Porque Deus não ha traído minha família para cá, eu não vou mais servir. E Deus é agência de emprego? Deus é agência de turismo? Deus restaura a família? Que sim, restaura. Deus pode trazer as coisas, trazer os sonhos à realidade, pode. Pero Jesus ha venido nessa terra para nos livrar do inferno. Assim de claro. Senão não é o evangelho. Me siga, irmãos, ou não? Então, se a diferença das condições de Deus, me siga e siga com a Bíblia aberta no Lucas 16, e no verso 19 aí habla aí: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de lino fino, fazia cada dia banquetes, com banquetes esplendizes, pero não invitava Lázaro, ou não dava nem o resto para Lázaro. Me siga, irmão, ou não? Tem pessoa que é tacanho, tem pessoa que é malo, tem pessoa que é avaro, tem pessoa que não ajuda nada. Pero ele pensou que no outro mundo ele também era o que mandava. Padre, manda Lázaro. Aqui não, irmão, aqui não é assim. Cambiou as coisas, tu não está notando, não? Estão me entendendo ou não? E no verso 20, havia também um mendigo chamado Lázaro, e estava echado à porta de aquele, lleno de chagas. Aonde ser pobre, tinha chagas, tinha enfermidade.
tinha moléstia, tinha muitas coisas, mas uma coisa que não podemos nos olvidar, que ele tinha esta fé em Deus. Ele tinha esta fé em Deus. E é interessante que o salmista habla o seguinte: que homem viverá e não verá a morte? Irmão, temos uma cita com a morte. Tarde ou temprano vamos estar aí. Se Jesus não volver, hasta minha vida, meu final de vida, se ele volver e eu estou vivo, serei arrebatado com ele e me encontrarei com ele. Pero se ele tardar, eu morrerei. Serei sepultado. Pero minha alma, aí é que está. Minha alma estará com ele. Não porque eu sou a última Coca-Cola no deserto. Não, eu sou pecador. Um pecador arrependido que viu meu pecado e que viu a graça de Deus em Cristo e pediu perdão. E cada dia tenho que me arregrar. A cada dia tenho que tomar minha cruz, reconhecer meus erros, pedir a misericórdia de Deus e seguir a Cristo. Não sei se os irmãos estão entendendo. E o salmista 1 habla: me livrará sua vida do poder do céu. Não temos essa potestade. Esse passagem então mostra essas duas cenas. Seguimos, irmãos. A pergunta é: tu está listo para o inferno? Que isso, pastor? Irmão, tu não necessitas fazer nada para ir para o inferno. Basta ser quem tu eres. Porque a palavra do Senhor habla que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Me siga, irmão. E a paga del pecado é morte, pero o dom gratuito de Deus é vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se volvemos aí, no capítulo 16 de Lucas, o verso 22, aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seno de Abraão. Morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. É interessante que os encargos funerários já são distintos. Primeiro vêm os agentes celestiais, os ángeles, levar aqueles para o céu. No outro, se queda de sepultado. E quem é o seno de Abraão, irmão? Seno de Abraão é um local onde que se quedava os justos antes da morte de Cristo. E se quedava no mesmo plano, só tinha uma cima dividindo, onde que teria tormento e onde que era consolado. Pero isso acabou no dia que Cristo morreu em la cruz do Calvário e levou cautivo a cautividade. Me siga, irmão. Onde que está isso, pastor Andrés? Tu deixa marcado aí em Lucas, Lucas 16, e vamos para Efésios. Amém? Efésios 4. Porque tem esta grande cima, não? Está posta que a pessoa não pode passar de um lado para o outro e nem do outro para o outro lado. Efésios 4, verso 8 e 9, está falando aqui de o Espírito Santo revela ao apóstolo Paulo algo que ocorreu quando Jesus morreu e ressuscitou. E diz aqui, capítulo 4 de Efésios, verso 8 e 9, diz assim: por o qual disse, subindo ao alto, levou cautivo a cautividade. Porque esse Hades é onde que se queda os mortos, ali esperando o juízo, esperando a sentença. Como aqui na terra, quando a pessoa comete um delito, antes de sentar no banquilho, né, já está ali detenido. Me siga, esperando a sentença do juiz. Então, se quando a pessoa morre, se não tem a Cristo como seu Salvador, já está pagando a deuda, o juízo, já está sofrendo com tormento, porque engana-se muito que as pessoas quando morrem, descansa o corpo, pela alma vai direto para Deus ou vai direto para o Hades, sofrendo já ou já desfrutando da presença do Senhor. Não é desapercebido, não é fora de lugar que Jesus, quando estava ali na cruz, e um dos ladrões que estava ali, condenados, falou para ele o seguinte: Senhor, recorda-te de mim quando entrares em seu reino. E Jesus estava assim, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus ia aqui, nesse exato momento aqui, levou cautivo a cautividade e deu dono aos homens,
e isso de que subiu, que és, senão também aquele que havia descendido primeiro às partes mais baixas da terra. Então, se Jesus levou aqueles que estavam no seno de Abraão, todas aquelas pessoas do Antigo Testamento que poniam a fé no Cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo, Jesus levou a hora para inaugurar o paraíso. Então, se desde esse momento, as pessoas que morrem com sua fé em Cristo, já vai direto para estar na presença de Deus, na presença de Cristo, para estar ali. Estão me entendendo esta parte aí, irmãos, ou não? Volvemos a Lucas 16. Então, se ardes és aí la morada de los muertos, pero ahora só se queda allí as pessoas que não aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, já sofrendo. Jesus habla claramente, então, dessa doutrina do inferno eterno. E agora vamos chegar aqui o seguinte, de algumas coisas que podemos estar vendo, verso 24, não? 23 e 24? Amém? Estamos seguindo, estamos em Lucas outra vez. E no ardes ao sol os olhos, 23, estando em tormento, viu de lejos a Abraão e viu a Lázaro. Irmão, vemos aqui algumas coisas para estar combatendo esta mentira de Satanás, e tem algumas seitas e que creem que a pessoa quando morre está aí descansando, dormida. Não é assim. A palavra de Deus está vendo aqui, ó, os verbos aí, ó. Lázaro, o rico está vendo, o rico está hablando, o rico está ouvindo, o rico está sentindo e o rico está recordando. Me sigue? Tudo isso aqui nesse texto que estamos vendo. Então, o que levamos aqui, qual é a coisa que não passa, não se apaga? Tem no mínimo 3 coisas que acompanham o homem depois da morte. Número 1, no verso 24 que estamos lendo aí. Então, se ele, dando vozes, disse ao Padre Abraão, tem misericórdia de mim e envia a Lázaro para que morre a ponta de seu dedo em água e refresque minha língua, porque estou atormentado em esta chama. A primeira coisa é a consciência, porque estou atormentado. A consciência do sofrimento, a consciência de que ha cometido muitos pecados, coisa que já não vai ocorrer com nós outros aí, dessa consciência de pecado, porque Deus vai estar nos consolando. Porque se estivermos recordando as faltas nossas aqui, o céu seria um lugar de tormento, de tristeza. Porque se fomos perdonados, os nossos pecados foi echado no lago do ouvido. Deus se olvidou já. Quando Deus te perdona, minha irmã, Ele não vai te echar em cara. Quando Deus te perdona, começou de lá nada. Quando Deus te mira, Ele te mira com as garfas de misericórdia, através da sangue de Cristo. E se estamos perdonados por la sangue de Cristo, nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Me sigue? Pero imagine a consciência de los prisioneiros que estão na cárcel, de las pessoas que cometeram um delito, de las pessoas que mataram alguém e não se reconciliaram com Deus, não pediram perdão a Deus. Então, se a consciência se queda ali, acusando eternamente. Outra coisa que podemos ver agora no verso 25 de Lucas 16. Pero Abraão lhe dijo, acuérdate que recebeste sus bienes. Está falando de memória. Consciência e memória. Imagine a memória atormentando a ti. Me dá vértigos pensar na eternidade lejos do Senhor. Já falei aqui algumas vezes. Imagina, Pepe, quando tu trabalha um ano, não? De contrato firmado. Tu tem direito a quê? Vacações aqui sim? Imagine um ano no inferno. Hein, Marcelo? Um ano no inferno e habla ali para o gerente general, Satanás. Mira, Satanás, já estou um ano aqui e quero sair. Esse confinamento aqui não suporto, não. Eu tenho direito a vacações. Por favor, onde está o sindicato? Sindicato de los oprimidos, sindicato dos atormentados. Aí Satanás, nem eu pude sair daqui. Eu não tenho a chave daqui. Me siga, irmão. Tu estás sofrendo, eu também. E agora estamos perdidos. Me siga, irmão. 1 ano, 10 anos, 100 anos. E não pude sair dali.
lá a eternidade sofrendo, nas chamas. Uma coisa, irmãos, é que Cristo te ama e não quer que tu vá para já. Por isso que Ele ha morrido na cruz do Calvário, a morte na cruz do Calvário, para te dar a oportunidade de elegir viver com Deus eternamente ou viver com Satanás no tormento eternamente. Consciência, memória e lá outra coisa, no verso 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes testifique, a fim de que não venga eles também a este lugar de tormento. A terceira coisa é a razão. Tinha razão. Porque se não avisa, não ministra a palavra, os 5 irmãos, a direção seria a mesma. Estaria nesse tormento. Então, isso aqui, irmãos, Jesus nos revela na verdade, uma grande verdade, que a alma do homem existe em seu estado de separação do corpo. A pessoa não deixa de existir, nem caiu em um sonho profundo. Recuerda-te que morte na Bíblia sempre é separação. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos apartados de Deus, aonde estávamos caminhando para já e para cá. Se não teníamos um encontro com o Senhor, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a morte mais conhecida é esta morte física, onde que o corpo se separa da alma e vai ao sepultamento. Pero o que ocorre com nós outros é que sabemos que a doutrina da ressurreição é verdade para nós outros. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, creemos também que ressuscitaremos com Ele em glória. Está falando, sabe de quê? Que minha alma está ali, pero estou esperando o dia do arrebatamento, no qual meu corpo se unirá à minha alma, estaremos com Cristo eternamente para sempre, para a glória de Deus, o Padre. Aleluias! Esta é nossa viva esperança. É essa nossa viva esperança. Porque se não creemos na morte e na ressurreição do Senhor, comemos e bebemos que amanhã não morreremos. Somos mais infelizes de todos. Pero, irmão, há esperança para nós outros. Cristo morreu para levar meus pecados, pero ressuscitou para a glória de Deus Padre. Amém, amados irmãos? Então, esse texto aqui nos mostra que a existência da alma, em um estado intermédio, estamos esperando aí, né? A segunda vinda de Cristo. É um estado consciente. Estão sofrendo aqueles que não têm a Cristo. A pessoa pode ver, falar, ouvir, sentir, recordar, tudo isso. Então, irmão, quando tu escuchar mais uma vez aí as pessoas falando que descansa a alma, é uma mentira de Satanás, que ele vai soprando no ouvido, mira, tu quita sua vida, que tu vai descansar dos problemas. E sabe que o suicídio está contra a lei de Deus. Para os que suicidam não tem salvação. Então, se não creia nisso, há esperança para ti, há solução para ti. E a solução e a viva esperança está em Cristo Jesus. Por isso que falou Jesus no Lucas 23, 42 e 43 assim, e dijo Jesus, acuérdate de mim quando vengas tu reino. Então, se Jesus lhe dijo, de certo estarás comigo no paraíso. Este mensagem serve para nós outros. Se tu que está me escutando esse mensagem agora, crê no Senhor Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele, permita que Ele venha estar aí te perdonando, limpiando com a sangue preciosa do Senhor, porque foi a palavra do Senhor que dijo, eis o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. E está falando de Jesus. Amém, amados? Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Volvemos ao texto sagrado, volvemos ao texto de Lucas. Volvemos ao texto de Lucas. Talvez tu pense assim, pastor, não tem nenhuma outra mensagem mais, sabe o que te digo? Mais chula, mais guapa, mais dulce, de alta ajuda, alguma coisa assim. Tu está falando de inferno. Irmão, escute-me, é melhor escutar do inferno do que ir para já. Ou não? Sim ou não? Então escute. Ponga sua vida delante de Deus, porque é uma coisa tremenda, horrível coisa, é estar na mão de Deus vivo. Mientras agora há esperança,
Mientras ahora hay solución para ti, pero después no. Porque buscai ao Senhor mientras pode ser hallado. Chamai mientras está cercano. Deje o impío su caminho, el hombre iníquo sus pensamentos, e volve-se a Deus, el qual tendrá de ti misericórdia. E nosso Deus, ao qual será amplo em perdonar. Há esperança e solução. O cielo é um lugar de consolo, é um lugar de enxugar as lágrimas. É isso que diz o Apocalipse. E Deus enxugará de ti toda lágrima. No cielo não tendrá, sabe o que, ladrão? E aqui entra na correção. Eu estava aí falando no outro dia que não tem portões. Há portões, mas eles estão abertos. Não está cerrado, porque não há noite. Por que se cerram os portões? Porque está de noite e pode vir alguém para atacar. Pero se não há ladrão, não há pecado, não há nada desse tipo, e o nosso Deus Todo-Poderoso está ali, e que não há noite, então se as portas estão abertas. Me siga, irmãos, ou não? Oh, aleluia! E Deus enxugará de sua lágrima todo, de suor toda lágrima, e não haverá mais morte. A morte foi vencida por la vida em la cruz do Calvário. Não haverá mais llanto, não haverá mais clamor, nem dolor, porque as primeiras coisas passaram. E no inferno não se recebe mais favores. Este homem queria mandar a Lázaro, pero Lázaro estava ali de bendição. O inferno estará aí nos separando eternamente. O inferno não é um mito, irmãos. O inferno não é uma legenda, um conto. O inferno não é uma história qualquer. O inferno é uma dura realidade. E é interessante que Jesus falou mais do inferno do que do cielo. A palavra do Senhor habla, então se dirá também a luz da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno preparado para o diabo e seus ángeles. O inferno não foi preparado para os homens, foi preparado para Satanás e os demônios. Mas porque o homem não obedece a Deus, não quer fazer a vontade de Deus, e faz o que dá na gana, e se assemelha ao seu prototipo, que se chama Satanás, vai todos para allí. Pero há esperança. Se tu está escutando esse mensagem, há esperança para ti. Não endureça vosso coração. Credes em Deus. Crede no mensagem do Evangelho. Não é sonho do Senhor que tu vai para allá. A palavra do Senhor habla. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. Que o nosso Deus quer que nenhum pereça, mas que venga ao conhecimento da verdade. Existe solamente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo te entende porque ha venido aqui, caminhou nessa terra, se ha hecho carne. Tu pensa que solamente tu foi traicionado? Jesus foi traicionado também. Tu pensa que solamente tu passou por necessidade? Cristo Jesus esteve aqui, passando por as mesmas situações. Pero ele foi fiel hasta a morte, e morte de cruz, para que tu tenha o privilégio de estar ali com ele. Amém, irmãos? O inferno é um lugar onde as pessoas que rechaçaram a Deus estarão ali. Glória seja dada ao nome do Senhor. Volvemos ao texto de Lucas. Quando ele alçou seus olhos, estando ali em tormento, e viu de lejos a Abraão e a Lázaro em seu seno. Mas mira o verso 26 que Abraão está dizendo para ele aí. Ademais disso tudo, existe uma grande cima que está posta entre nós outros e vós outros, de maneira que a los que quiserem passar de aqui, a vós outros não podem, nem de allá passar acá. Sabe o que está dizendo aqui, irmão? Que esta parte aí, que há uma despenada, como é, Zé Marcelo? A alma em pena, não existe. Tão pouco limo também não existe. Purgatório tampouco. Volvemos aqui, ó. O único que pode nos salvar é Cristo. Ele pastor não salva nada, necessita ser salvado por Cristo. Ele missioneiro não salva nada, necessita ser salvo por Cristo. Maria não salva nada, necessita ser salvo. Ela mesma falou: minha alma engrandece a Deus, mi Salvador. Ele Papa tampouco. Então, irmãos, nenhum dos santos pode salvar a persona. O único que pode salvar foi aquele que morreu na cruz do Calvário, e o nome dele é Jesus Cristo, Senhor nosso. Jesus Cristo, Senhor nosso. Jesus Cristo, Senhor nosso. Aleluia!
Oh, esse que é digno de adoração. Esse. Envolvendo daí, alma o quê? Alma penada, como é? Alma em pena. É esse demônio que vem para nos confundir. Porque vimos aqui que a alma não pode sair dali. Uma vez que morreu, está ali. Aprisionada, não pode sair, não pode envolver. Aqueles que estão no outro sítio, no paraíso, estão de bem ali, não querem sair dali para nada. Eu não vou, eu vou. E aqueles outros não podem sair porque eles estão na prisão. Então o que eu vi, pastor? Eu vi uma pessoa que parecia meu abuelo, que parecia minha abuela, que parecia meu antigo marido. Quanto eu amava meu marido. Pastor, tu não sabe o dolor do marido quando vá, que amamos. Minha esposa, menina pequena que morreu. Satanás tem o poder de transfigurar-se de anjo de luz. Uma vez que te engana, te atrapa. E tu sigue ali obedecendo a ele. Pero em nome de Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade os harás livre. Se pois o Hijo vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Livres sereis. Livres sereis. Aleluias. Irmão, não caiga no engano de Satanás. A palavra de Deus não pode passar de allá para cá. E ele insiste porque ele queria, porque ele viu que era um tormento tremendo. E ele abre assim, no verso 27. Então se dijo, te ruego, pois Padre, que envie a la casa de mi padre, porque tenho 5 irmãos. Para que testifique a fim de que não venga eles também a este lugar de tormento. E Abraão contesta, a Moisés, a los profetas, tiene, oígalos. Irmão, Moisés está falando aqui da lei, los profetas, a lei e os profetas. Então, Jesus está falando de todo o Antigo Testamento, a palavra de obedeça a palavra. Obedeça a palavra, teneis ali as pessoas para estar ministrando. A hora que estamos na nova dispensação, estamos no Novo Testamento, estamos na época da igreja, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Obedeça a palavra de Deus, tem os predicadores, os missioneiros, vale, que estão predicando a palavra, a verdadeira palavra, que Cristo morreu para nos salvar, que em breve volverá, que Ele sana, libera, que bautiza no Espírito Santo. Essas são as colunas da verdade. Então, se aí devemos estar crendo que é através de Cristo que somos restaurados com Deus e Ele nos ha dado o ministério de la reconciliação. Então, se aqui está, se não escutamos a palavra, aunque venga um outro de la muerte, não escutaremos, porque Jesus estava aí cerca de ser sepultado, morto e ao terceiro dia ressuscitado. Sabe o que fizeram com ele? Mataram Jesus e a Lázaro que havia ressuscitado de los mortos queriam matar Lázaro também. Então, se as pessoas não querem escutar, quando confronta a nossa natureza, se não dermos crédito ao Espírito Santo, não queremos escutar, e tu és testigo disso. Se não for o Espírito Santo, estaremos todos nós outros, sabe o quê? Perdidos. Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a mulher às vezes tenta falar com o seu marido e o marido se quer mais, o quê? Enfurecido. Pero quando o Espírito Santo fala, irmão, não és um guerreiro, um gigante que não se tumba delante da misericórdia do Senhor. Ore ao Senhor. Deus é poderoso para estar fazendo isso. Ele está à porta, chamando, querendo entrar, querendo arregrar esta coisa. Pastor, tu não sabe, eu tenho rancor, eu tenho ódio, eu tenho raiz de amargura. Irmão, a sangue de Cristo te perdona, te restaura. Permita que o Senhor esteja ministrando em sua vida. Não permita que esse rancor, esse ódio, essa amargura te leve ao inferno. Pastor, eu sou muito bondadoso, eu não sou como esse rico aí da parábola. Eu tenho dinheiro, eu dou mantenimento, cesta básica, eu hago a obra de caridade. Na palavra do Senhor habla o seguinte: por fé somos salvos, e és um dom de Deus. Não és por obra para que nadie se glorie. Então, irmão, tu pode ter dinheiro, pero não compra a entrada do cielo. Tu pode fazer boas ações, não vai te garantizar a entrada do cielo. É interessante que uma vez que somos salvados, somos criados para as boas obras.
Las buenas obras não te salvam, pero las buenas obras, uma vez que tu és salvado em Cristo Jesus, dá a demonstração que tu és um hijo de Deus. Amém, amados irmãos, ou não amém? El pecado nos aparta de Deus, irmão. Eu vou te dizer uma coisa. Como puedo eu escapar do inferno? Número 1 é reconhecer que és pecador. No cielo só vai entrar pecador arrependido. O único que é santo, que jamais cometeu pecado, é Cristo. Os demais todos reconheceram que eram pecadores. Necessito reconhecer que mi pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que uma enfermidade. O pecado é pior do que a soledade, qualquer outra coisa, porque o pecado nos aparta de Deus. A pobreza não aparta de Deus e tampouco a riqueza. O amor, o dinheiro que nos aparta, que é a raiz de todos os males. A enfermidade não nos aparta de Deus. Não existe nenhuma outra coisa criada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem na altura, nem na profundidade, nem na espada, nem na nudez, nem na enfermidade, nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Em Cristo somos mais que vencedores. Tudo isso aí não nos aparta. Às vezes nos fortalece mais. Através da enfermidade que tu busca mais em oração. Através da peleia, das lutas, tu está buscando. Os verdadeiros cristianos, eu estou falando. Me siga, irmãos, ou não? Dijo a palavra do Senhor em Isaías. É aqui que não se há cortado a mão do Senhor para não salvar, nem se há agravado o ouído para que não pueda ouvir. Pero vossas iniquidades han hecho divisões entre vosotros e vosso Deus, e vossos pecados han hecho ocultar de vosotros su rosto para não ouvir. É o pecado que nos aparta de Deus, é o pecado que nos leva ao inferno. Pero só existe uma medicina, um medicamento, um remédio para o pecado. Se chama a sangre de Cristo. Aunque tu pecado te ha hecho mais o quê? Mais imundo, mais sucio em la presença de Deus. A sangre de Cristo nos hace mais branco que a neve. A sangre de Cristo é poderosa. A sangre de Cristo nos restaura. A sangre de Cristo nos hace agora aceito delante de Deus. Existe a palavra do Senhor que diz: está destinado a um homem morrer uma vez solo. Depois disso, sigue o juízo. Está em Hebreus. Então, irmã, este homem está esperando o juízo. Oh, Santo Deus, habla, Senhor, nosso coração. O pecado nos aparta de Deus e nos envia direto ao inferno. Foi Jesus que abriu a palavra do Senhor. Se tu mano for a ocasião de cair, corta lá. Melhor te és entrar na vida manco, que tendo 2 manos ir ao inferno, ao fogo que não pode ser apagado, donde o gusano de eles não morre e o fogo nunca se apaga. Irmão, não está falando de cortar literalmente a mano. Se tu rouba com esta mano, agora pido, Senhor, me dá, Senhor, domínio próprio para não roubar. Em vez de roubar com a mesma mano, trabalhar. Com os olhos, está vendo pornografia, está codiciando outra mulher. Senhor, haga-me cego para outras mulheres e abra meus olhos para ver, Senhor, a hermosura que tem minha mulher. Ha hecho um concerto com Deus para não poner coisa impura diante dos seus olhos. Me siga, irmãos, ou não? É assim. Se somos guiados pelo Espírito, devemos viver também em Espírito. Oh, aleluia. Glória a Deus. É necessário reconhecer que somente em Cristo tendremos o escape da morte eterna. Oh, como que digo isso? Em 1 de João, capítulo 1, verso 8, diz assim: e se dissemos que não temos pecado, nos enganamos a nós outros mesmos, e a verdade não está em nós outros. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda a maldade. Se dissermos que não hemos pecado, lhe hacemos a Ele mentiroso, e sua palavra não está em nós outros. Diz a palavra do Senhor em Provérbio,
Aquele que confessa o seu pecado e se aparta, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre, não. Então, se irmão, estamos diante dele, da qual estamos desnudo e patente. Ele conosce incluso os nossos pensamentos. De lejos conosce o nosso pensamento. Na palavra não chega a nossa boca, ele já lo sabe. Por que Deus necessita estar aí, tendo um encontro com Cristo antes da morte? Irmão, às vezes tardamos. Amanhã eu vou tomar essa decisão. Amanhã não nos pertence. Pastor, eu sou muito jovem para estar aí entregando minha vida a Cristo. Eu quero casar primeiro. Não, eu quero fazer a universidade. Não, eu quero ser papá, mamãe. Não, eu quero ser abuelo. Pastor, tu não sabe o que é ser abuelo? Jaja. Não, tu não sabe. Não, tu não sabe que amanhã não te pertence. Tem um homem rico em Lucas também, que ele havia produzido muito e não sabia onde pôr a riqueza. Nos graneiros dele não suportava a abundância de bendição que havia recaudado nesse ano. Ele falou, já lo sei que vou fazer. Derrubarei esses graneiros e harei maiores. É semelhante a esse rico aqui. Não se preocupou com as pessoas necessitadas que estavam ao seu redor. Ele não necessitava fazer graneiros maiores. E a palavra do Senhor, o próprio Deus, falou assim, Nércio, hoje mesmo te pedirá sua alma. E que tu tens, para quem será? Irmão, se hoje tu está escutando esta palavra, arregle sua vida com Deus. Não é porque tu está dentro de um templo que tu hace parte da casa de Deus, do corpo de Cristo. Tu sabe onde está falhando. Não é porque tu sabe os versículos bíblicos que tu vai ser salvo. Não é porque tu tem nome de crente que tu és crente. Tu necessita ter um encontro com Cristo. Pastor, já hecho a oração de fé. Mano, não é a oração de fé, é uma vida de fé. Repito, não é a oração de fé, é uma vida de fé. É um encontro com Cristo. Porque Judas caminhou com Jesus 3 anos e meio, pero não viveu a fé. Me siga, irmãos, ou não? Estou tendo aqui uma mensagem muito clara para ti. Porque depois eu vou para minha casa tranquilo. Senhor, eu enviei a mensagem que tu queria ministrar. Que o inferno existe. E que solamente Cristo pode nos livrar de ali. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Dijo a palavra do Senhor em Apocalipse. E o Senhor Jesus falando. E ele que vivo, estive morto, mas é aqui que vivo por los ciclos de los ciclos. Amém. E tenho a chave da morte e del Hades. Oh, Senhor. Cristo morreu por mim. Se eu for a única pessoa, por mim e por ti, mas agora eu estou me ponendo em primeira pessoa para que tu entendas. Se tu ou eu for a única pessoa na terra, Jesus ia venir aqui e morrer por nossos pecados. Porque diz assim, certamente levou ele nossas enfermidades e sofreu nossos dolores. E nós outros lhe tivemos por açoitado, por herido de Deus e abatido. Mas ele, herido foi por nossas rebeliões, molido por nossos pecados. E o castigo de nossa paz foi sobre ele. E por sua chaga fuimos nós outros sanados. O profeta habla assim, o apóstolo habla, que Jesus é nossa justificação. Ele foi entregado por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. A palavra de Deus, amados irmãos, habla assim: este Jesus es la pedra reprovada por vosotros, los edificadores, la qual ha venido a ser cabeça de ângulo. Em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo o cielo dado aos homens que podamos ser salvos. E por último, o próprio Senhor nos disse, esse é um clássico, é o mais conhecido de todo, João 3,16 e 17, que diz assim: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, amou a mim, amou a ti. Cabe esse nome mundo aqui por seu nome, porque de tal maneira amou Deus a André, amou Deus a Marcela, amou Deus a Giovanni, amou Deus a Lília, amou Deus a José, a Pepe, amou Deus a Rosa, a Miguel, José Miguel, a Daile, amou Deus a Tiniel, Carolina,
Amou Deus Abel, Cláudia, Rebeca. Amou Deus Ângela, Vitor. Amou Deus Faineire. Seba. Amou Deus. Soube. Amou Deus a soube. Que ha dado seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 habla. Porque Deus não enviou a seu Hijo ao mundo para condenar o mundo. Deus não quer condenar o mundo. Mas, senão para que o mundo seja salvo por ele. E o que nele crê não é condenado. Pero o que não crê já ha sido condenado. Porque não há creído no nome do unigênito Hijo de Deus. Todas as pessoas que vão ao inferno, sabem por que estão indo. Sabe por que foi condenado. A pergunta é, irmão, vosotros que estão me escutando, onde está o inferno, Andrés? Onde está o inferno, pastor Andrés? É clássico. O inferno se queda ao final de uma vida sem Cristo. Tu pode viver a vida toda nesta terra sem Cristo, pero morrer sem Cristo é bilhete direto ao inferno. Marcela, que lhe gusta viajar, me ajuda aí. Tu pode chegar ali em Barajas, o aeroporto internacional de Espanha, sem o bilhete? Tu pode comprar o bilhete na hora ali com a azafata de mira, eu quero comprar um bilhete, toma meus euros, assim, na hora. Complicado? Assim é, irmão. Nosso bilhete foi sediado, comprado em la cruz do Calvário. Ele te entrega todas as vezes que tu se entrega a Ele como Salvador. O bilhete é faturado mientras estamos vivos. Depois, não há como comprar o bilhete. O bilhete nosso para a salvação foi comprado por Cristo Jesus. E os maletins, as maletas, sabe o que são? São as obras que vai nos seguir. Pero tu necessita embarcar neste avião chamado salvação. O avião chamado salvação tem destino ao cielo. Depois se quedará como as vírgenes, nércias, desapercebida. Ou senão se quedará como aqueles: apartai-vos de mim, vosotros que praticais iniquidade. Pero Senhor, em tu nome expulsávamos demônios, em tu nome fazemos tanta coisa. Tu pode fazer muita coisa na terra com o nome de Cristo. Tem pessoas que têm aí o nome de Cristo, o nome de cristiano, pero Cristo não conhece a ele. Estão me entendendo, irmão? Não? Oh, Senhor, ajuda. O céu é uma dádiva de Deus. O céu é regalo de Deus. A conclusão é: vamos nos poner de pé, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, isso ocorreu de verdade. Essa história, esse passagem do rico e Lázaro, Jesus revelou esta parte aí. Agora eu quero que vosotros entendais isso. Aprendemos que existe uma clara divisão aí. Aprendemos que o Senhor quer que nós outros passamos a eternidade com Ele. Recorde que Ele é a porta. A porta que passamos para Deus. Recorde sempre que Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a verdade que nos orienta e que quita a mentira e a dúvida. Ele é a vida. Aunque estejamos mortos, Ele é a ressurreição e a vida. Devemos crer e depositar nossa confiança nele. Vamos orar, irmão. Não sei se tu tens a convicção da salvação, ou se tu tens a dúvida, ou se tu tens a convicção que não tens a salvação. Há uma esperança, há uma solução nesta hora. Eu quero orar por ti nesta hora. Padre Santo, Padre bendito, Senhor, nesta hora, Senhor, te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos tu graça, tu poder e tu misericórdia. Atua, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E na vida de minha irmã e na vida de minha irmã. Senhor, este rico, Senhor, passou, Senhor, toda a vida, Senhor,
sem ter nenhum encontro contigo, sem levar em sério a palavra de los profetas de Moisés. Lázaro, ao revés, Senhor, tinha temor de ti. E foram, Senhor, levados a 2 sítios distintos. Lázaro para ser consolado ao seno de Abraão, que hoje é o paraíso onde está Cristo. Donde Pablo tinha dúvidas, Senhor, se está em carne, poderia estar trabalhando melhor para levar mais pessoas ao céu, ou se estaria contigo em sua presença, que é infinitamente melhor. E aquele rico, Senhor, que não ha tenido encontro contigo, não ha tenido temor de Deus, pela hora ele estava sofrendo em tormento, tinha razão, tinha consciência, tinha memória, e queria que seus irmãos não foram para ali. Senhor, hoje temos o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Senhor, ajuda-nos, Senhor, através do Espírito Santo. E a igreja, Senhor, necessita estar, Senhor, aí predicando o Evangelho a toda criatura, porque nos foi confiado esse ministério de reconciliação. Senhor, minha irmã que está me escutando nesta hora, Espírito Santo esteja aí tocando, esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Padre, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós outros de agora e para sempre. Amém e amém. Amém.